Mendes. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém, queridos ouvintes, nós voltamos para o momento da palavra mesmo, da gente fazer uma exposição da palavra do Senhor, né, e aplicar para a nossa vida. E hoje eu queria meditar lá em Apocalipse, no capítulo 5, nos versos de 1 a 14, né? Eu vou ler aqui rapidinho, depois a gente vai comentar esse texto, né, rapidamente. A palavra fala ao seu coração, né, trazer uma aplicação para a nossa vida hoje. Diz o texto: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que estava sentado no trono e ao Cordeiro sejam louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Queridos, esse texto, né, fala ao nosso coração, né? Porque aqui, nesse momento do Apocalipse, nessa revelação de Jesus Cristo a João, né, nós temos o sentido da história, né? Porque muitas pessoas hoje, nesse mundo hoje da gente, pensam que não há um plano para o futuro, né? Que não há esperança para a vida, né? Diante de tanta coisa, desse mundo caótico que nós vivemos, né? A gente vê muitas pessoas falando isso. Não há esperança. Olha, as coisas estão ruins, difíceis, né? E muitas pessoas estão aí tristes, né? Vivendo a sua vida com muita tristeza no coração, mas isso não faz parte do povo de Deus, né? Então o livro de Apocalipse nos conduz no capítulo 4 ao trono de Deus, né? E o capítulo 4 de Apocalipse quer nos revelar a soberania de Deus, a sua justiça e o seu poder. E aqui em Apocalipse 5, a gente encontra uma cena celestial, impactante. Fala de um livro. E que livro é esse? Esse livro é o livro da história, né? Da história
da humanidade, né? Mas diz que o texto fala no início dos versos de 1 a 4, ou de 1 até 4, que estão procurando alguém digno para abrir esse livro selado. E aqui, a partir do verso 5, nós vemos a exaltação do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, né, como centro da história redentora, né? E aqui a gente pode imaginar um testamento importante, né? Imagine aí um testamento, né, que deixa uma herança, que contém a herança para toda a humanidade. Mas imagine só, veja que coisa desesperadora nos 4 primeiros versículos desse capítulo. Ninguém podia abri-lo. Não tinha ninguém digno de desatar os selos. Então, até esse momento, o destino de toda a criação permanece obscuro, né? Esse é o cenário de Apocalipse 5 até o verso 4. Mas aí eu pergunto, há alguma esperança para a história, né? Então vamos ver aí o que a gente pode observar nesse texto. O verso 1 diz que a história tem sentido, porque diz aí, olha, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos, né? O que a gente pode pensar agora, queridos, é que sua vida, minha vida, não está solta ao léu, jogada de um lado para o outro ao sabor das circunstâncias. Toda a história, né? Até a nossa história, a nossa vida, ela começa com Deus, está sob o controle de Deus, né? E terminará segundo a vontade de Deus. Você, querido irmão, não caminha para um ocaso, para um fim trágico, né? Por isso não se desespere. As forças do mal não prevalecerão. O que Apocalipse 4, verso 1 diz que Deus está no trono, né? Quando João vê a porta aberta do céu, né? Suba até que eu vou lhe mostrar o que deve acontecer depois destas coisas. No verso 2 do capítulo 4 diz que havia um trono armado no céu e alguém estava sentado no trono, né? Então quem estava sentado no trono era o Deus Todo-Poderoso, né? Aquele que era, que é e que há de vir, né? Ele reina. Deus tem em sua mão direita, como diz aí, né? Que ele tem um rolo, um livro na sua mão direita, e esse livro contém o destino do mundo, os propósitos de Deus para toda a criação. E a gente precisa entender com essa visão que o curso da história já foi determinado. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um plano para o universo que Ele controla, que Ele conhece, um universo que Ele dirige todas as coisas. E a gente precisa crer numa consumação final. Querido ouvinte, a sua história, a história da humanidade está na mão de Deus. E não importa a fúria do inimigo, a agitação desse mundo, a história sempre estará nas mãos de Deus. O texto nos diz que o livro da história está escrito por dentro e por fora, diz o verso 1. Né? E selado com 7 selos. Tudo está traçado, tudo já foi determinado, tudo já foi escrito. A gente precisa entender que nada foi esquecido nem omitido. O futuro está nas mãos de Deus, né? E aí no primeiro versículo a gente vê que Deus está no trono do universo, tem um propósito para a história. Mas aí depois a gente começa a ver que existe um digno que é procurado, né? Porque ninguém tem a capacidade de desvendar nem conduzir a história à sua consumação. Os versos 2 diz e 3 aí, vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir os livros? O verso 3 diz assim, olha, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. O livro está selado com 7 selos. O rolo selado indica o plano não revelado e não cumprido de Deus.
e se permanecesse selado este rolo, os propósitos de Deus não seriam realizados, nem o seu plano seria cumprido. Então, abrir aquele rolo, desatando os seus selos, então, significa o quê? Significa que não somente, Deus revelou o seu plano, mas que Ele também irá cumpri-lo. Quando fala de 7, o número 7 significa completo, que o livro está totalmente selado, e a história sem Deus é um livro lacrado. E só Deus pode dar sentido à história. Só Deus pode dar sentido a essa história, mas também a história da sua vida. Só Deus pode fazer tudo isso fazer sentido, E aí a gente vê no verso 3 que ninguém foi achado digno de abrir esse livro, o livro da história, Primeiro ele diz no céu, nem no céu. E aí a gente olha Miguel, Gabriel, serafins, querubins, anjos, o apóstolo Paulo, Pedro, Abraão, Moisés, Maria. Ninguém foi encontrado digno para dirigir a história. Segundo, ninguém foi encontrado digno na terra. Nenhum homem, por mais poderoso e influente aqui nessa terra, pode decifrar o sentido da história, A história está nas mãos de Deus. Terceiro, ninguém foi encontrado digno também debaixo da terra. Nem o diabo, nem os demônios, nem os espíritos atormentados podem revelar a você o sentido da história e da vida. Por isso que tem muita gente frustrada, procurando saber do futuro, procurando nos horóscopos, em outros lugares, saber o futuro. Olha, querer saber o futuro da sua vida. O futuro da sua vida está nas mãos do Senhor, aquele que tem o livro na sua mão direita. E Jesus, aquele que foi achado digno de abrir esse livro, Eu quero dizer para você que sozinho você não vai a lugar nenhum. Sozinho, querido ouvinte, seu destino é um caos, Olha, há uma impossibilidade radical de que o homem seja o senhor do seu próprio destino. Muitas pessoas estão aí lutando, querendo ser o Deus do seu próprio destino, mas o nosso destino, a nossa vida está nas mãos do Senhor. E foi isso que o apóstolo João, naquele momento, ele sentiu diante da visão. No verso 4 diz, olha, e eu chorava muito. E aí, olha, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir os 7 selos e abrir o livro. Há uma grande questão. Quem é digno? Houve também uma grande constatação que ninguém podia abrir o livro. E houve uma grande decepção. João diz, e eu chorava muito. A crise de João, do choro, do desespero, é a nossa crise. É a crise da impotência de todos nós. Porque olhamos ao nosso redor, olhamos para esse mundo e vemos aí o mundo em pé de guerra. Só se fala agora em guerra, em todos os lugares, Parece que o mal está triunfando, a violência cada vez maior, o terrorismo ameaçando, as guerras tornando-se cada vez mais presente, as famílias, olha, sendo atacadas, barbarizadas, os jovens cada vez mais se drogando, bebendo, se prostituindo. E a nossa reação diante de todas essas coisas que eu falei aqui também é chorar, como aconteceu com o apóstolo João. E por que João chorou? Primeiro, porque isso parecia frustrar a promessa de Apocalipse 4, que Deus era soberano, que Deus estava no trono, que todo o céu glorificava o nome de Deus, Segundo, porque a história, estaria à deriva como um barco sem leme, A nossa história não ia fazer sentido, a história da humanidade não teria sentido. Por isso ele chorou. Mas aí, no capítulo 5, do verso 5, o digno é encontrado. A solução para a história, para o destino da humanidade, vem do céu. Então, um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Há consolo para você
nesta tarde. Não chores. Às vezes, choramos como João, com medo do futuro. A gente fica se perguntando o que vem pela frente. Olha, como será o meu amanhã, a minha velhice? Como será a minha semana? Como será a minha vida? Né? E a voz precisa ecoar no céu. Não chores. E eu costumo dizer que essa palavra não chores, ela só fica boa na boca de Jesus e mais ninguém. Porque às vezes choramos por um conhecimento limitado das verdades circunstanciais. Mas eu quero dizer para você, Deus tem a solução para os problemas que nos levam às lágrimas. Ninguém tem a solução dos nossos problemas. Querido ouvinte, em nome de Jesus, só Deus tem a solução para os seus problemas. Os problemas que muitas vezes levam vocês às lágrimas. É o Senhor que põe um basta à nossa angústia. É Ele que traz a solução. Não chores, porque o digno procurado agora é o digno encontrado. Quando o ancião fala, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. O que o texto está querendo nos dizer é que há alguém capaz de dirigir a história e dar sentido à vida. E essa solução da história está em Jesus. O verso 6 nos diz: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O verso 7 diz: olha, o cordeiro foi, pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Eu quero dizer para você, nesta tarde, o livro da história está nas mãos de Jesus, está aí dizendo o texto. Glória a Deus, aleluia. Ele tem um poder e ele tem toda a autoridade, porque Jesus venceu o diabo, Jesus venceu o mundo, Jesus venceu o pecado e a morte para abrir o livro da história. O texto está nos dizendo no verso 5 que ele é o leão de Judá, ele é a raiz de Davi. Ele é o Jesus, o vencedor, o cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou ao 3º dia e que vive para todo o sempre. E João vê a sua marca, né? Um cordeiro que parecia que tinha sido morto. A vitória de Jesus, a nossa vitória, a minha e a sua vitória, foi conquistada na cruz do Calvário. Aleluia, por isso. João vê a sua posição. Diz o texto aí que ele estava em pé. Um cordeiro que parecia que tinha sido morto. E quando fala em pé, fala da sua ação, do seu poder. E João vê o seu lugar no meio do trono. Isso fala autoridade. E eu quero dizer para você que Deus governa o universo por meio do cordeiro. É nesse momento que Jesus assume a sua vitória mediante o sacrifício. E aqui, queridos, esse livro que está aí sendo dado ao Cordeiro é a recompensa dada a Cristo e é a nossa consolação hoje, em nome de Jesus. Aqui, no capítulo 5 de Apocalipse, é um momento muito significativo na história, porque aqui é a coroação, a investidura do mediador com o ofício de rei sobre o universo. Jesus reina. Jesus reina nesse universo. Jesus precisa reinar no seu coração. Porque Jesus é digno de desvendar o sentido da sua vida. Do seu desespero, das suas lutas, das suas atribulações. A Bíblia diz, aí no verso 6, que ele tinha 7 chifres, como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Isso quer nos dizer, queridos, que ele é onisciente, ele é cheio de olhos, ele é onipotente, tem 7 chifres e ele é onipresente. Os 7 Espíritos são enviados por toda a terra. E todos esses atributos são exclusivos de Deus: onipotência, onisciência e onipresença.
Mas agora eu queria fazer uma aplicação para a nossa vida. O que isso quer nos dizer? Até agora, o que a gente falou até aqui. Quais as implicações de Jesus estar com o livro da história nas mãos? Né? Por que essa investidura agora? Por que tudo isso? Né? Por que esse momento agora de Jesus ser o rei? O que isso nos leva a fazer? A primeira implicação é que isso deve levar você a orar confiadamente acerca do destino das pessoas. Diz o verso 8, e quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar o selo. A primeira coisa são as orações dos fiéis, podem ser trazidas agora até a presença de Deus. Eu quero dizer para você, há uma porta aberta que ninguém pode fechar. Você agora pode penetrar diretamente até a presença de Deus. As orações agora fazem sentido. Orar é falar com quem está com o livro da história nas mãos. Orar é falar com aquele que está no trono. Essa é a primeira implicação. Orar confiadamente acerca do seu destino e do destino das pessoas. A segunda implicação é que isso deve nos levar à evangelização fervorosa. E diz o texto no verso 9, cantaram um cântico novo dizendo: digno és de pegar o livro, de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Olha o que diz aí agora: os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Cristo morreu para comprar com seu sangue pessoas que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Cristo não morreu apenas para possibilitar a compra, ele morreu para comprar. A morte de Cristo foi vicária, substitutiva e eficaz. E todos aqueles por quem Cristo morreu serão chamados com graça irresistível e salvos eternamente. A terceira implicação é que isso deve levar você a tomar posse da sua alta posição espiritual. Diz o verso 10, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e você e eu reinaremos sobre a terra. Porque diz, e eles reinarão sobre a terra. Nós fomos constituídos reino. O que a palavra aqui no verso 10 está dizendo é que já reinamos com Cristo espiritualmente, pois estamos assentados com Ele nos lugares celestiais e reinaremos com Ele plenamente na sua segunda vinda. Fomos também constituídos sacerdotes. Isso quer nos dizer agora que temos livre acesso à presença do Pai por intermédio de Jesus de Nazaré. A quarta implicação é que isso deve levar você a dedicar tudo que você tem ao Cordeiro. Diz o verso 11 e 12, e vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno ao Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. A Ele, a Jesus, sejam dadas o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E que esse cântico celeste produza no seu coração, em nós, um profundo senso de adoração. Tenha certeza, querido ouvinte, nessa tarde, você está aqui ainda é para adorar e glorificar o Senhor. É se prostrar diante do Senhor todos os dias. Porque o digno que... Aquele não tinha um digno, o digno foi procurado, depois ele foi encontrado, e agora a partir dos versos 13 e 14 em diante, mostra que esse digno ele é adorado. Diz o texto: então ouvi que toda criatura que há no céu, olha que diz o verso 13, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, está dizendo: olha, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. Amém. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. O Cordeiro é adorado por quem ele é. O verso 5 vai dizer que ele é o leão de Judá, raiz de Davi, cordeiro que foi morto.
Mas também ele é adorado por onde está, porque ele está no trono, diz o verso 6. De igual forma, ele é adorado pelo que fez com seu sangue e nos comprou para Deus e nos constituiu reino e sacerdote. Ainda ele é adorado por aquilo que ele tem, porque ele tem, dos versos 11 a 14, está dizendo aí que no céu, na terra, no universo, ele tem adoração de todo o universo. Milhões de anjos se unem em um coral celestial, proclamando a dignidade do Cordeiro. É assim a música no céu. Ao mesmo tempo que ela é cheia de entusiasmo, produz profundo senso de adoração, a ponto da igreja prostrar-se. E ninguém pode contemplar o Senhor na sua beleza e no seu fulgor sem se prostrar. Imagine agora uma apresentação musical grandiosa, onde cada instrumento contribui para um som perfeito. Assim é o louvor na terra ou no céu. Nosso louvor deve ser contínuo e aliado ao céu. Quando adoramos, nos unimos ao coro universal que exalta Cristo. O coração cheio de louvor ao Cordeiro jamais será vencido pelo desânimo. Eu quero dizer para você, terminando essa meditação, que Cristo é o centro da história. Cristo é o centro da história redentora e o único, o único digno da sua adoração, da sua rendição. Ele é o leão que venceu, ele é o cordeiro que foi morto, digno de toda adoração. E diante dessa visão, qual vai ser a sua resposta? Qual será a sua resposta diante de tudo isso? E eu quero dizer para você, a única resposta é a adoração total. A única resposta é obediência, é submissão ao Cordeiro. Ele é digno de governar as nossas vidas, de ser proclamado em nossos lábios e exaltado em nossas ações. Eu quero convidar você, essa semana, hoje, agora, a se prostrar espiritualmente diante do Cordeiro, rendendo suas vidas ao único digno de toda a glória. E nós chegamos ao fim de mais um programa, Reconciliação e Graça. Quero agradecer a sua audiência mais uma vez, Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, nós estaremos aqui de volta com mais um programa, Reconciliação e Graça. Que Deus abençoe vocês.